começando mais uma live. Vamos falar hoje sobre algo que eu acho muito interessante e importante, que é sobre saúde e nutrição. No momento em que a gente está confinado no isolamento social, a gente precisa muito cuidar da saúde. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Tudo jóia. Tá baixo o seu som, doutora. Acho Tá que melhorou. baixo? Agora não, melhorou. Tudo bem? Melhorou? Tudo Pessoal, bem. estamos começando a live. Vou apresentar a doutora Marcela de Paula. Ela é nutricionista, especialista, ou melhor, tem atuação focada mais na nutrição infantil, oncológica e preventiva. Que nesse momento, doutora, eu acho que é o que a gente mais precisa saber, como se cuidar, como se prevenir. Eu estava dizendo, a gente está isolado. Grande Sim, parte, acredito eu, que sem fazer nenhuma atividade física. Ansiosas, com pensamentos às vezes não muito positivos. E aí a saída que a gente encontra é onde? Ovo da Páscoa. Vamos comer, comer, comer. E isso é complicado. Então eu queria apresentar, agradecer a participação sua. Obrigado. Eu sei que é uma profissional extremamente qualificada, muito, tem muita credencial para a gente poder falar sobre isso com dicas valiosas. E aí eu já pergunto, doutora, o que nós podemos fazer para ter mais saúde, ter uma imunidade melhor nesse momento de confinamento? Boa noite. então, boa noite, obrigada pelo convite. Eu já começo falando de uma alimentação equilibrada, sendo ela essencial para a qualidade de vida. E eu acho que a população ela está doente, né? 98% da população está doente. Esse coronavírus veio, acho que para alertar um pouco a população, para mostrar o quanto a imunidade está baixa devido à má alimentação. Porque quando a gente tem uma alimentação ruim, de má qualidade, quando a gente tem uma alimentação onde o foco não é prevenção, a gente tem isso aí que a gente está vendo, né? Pacientes e a população com problemas de hipertensão, diabetes, grupos de risco, onde a gente não deveria estar vendo isso. Adolescentes, atletas pegando coronavírus e tendo um quadro de risco. Então, assim, a alimentação preventiva, ela vem para isso. Ela vem para dar qualidade de vida. E a dieta, ela não foi feita para começar na segunda. A dieta foi feita para começar a cada refeição. Então, Entendi. eu acho que a base é isso. As pessoas precisam entender isso. A live hoje começou na segunda-feira, porque... Não foi de propósito, coincidência. Não, então, uma coincidência. Começou na segunda-feira para mostrar para as pessoas a importância, mas as pessoas têm que entenderem que a alimentação, a dieta, ela começa a cada refeição. Se hoje eu errei nessa refeição do almoço ou do lanche, na próxima eu tenho que melhorar essa minha alimentação. Até mesmo porque, para minha imunidade melhorar, eu preciso melhorar o meu intestino. Quando a gente fala de imunidade e de alimentação saudável, eu tenho que lembrar que a minha alimentação e a minha imunidade, ela começa da boca e termina no ânus, que a gente chama de trato gastrointestinal. Se o meu intestino não vai bem, aqui em cima começou errado. Então, assim, 98% da população, quando chega no consultório, a queixa os sintomas o intestino não está funcionando, funciona uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, ou meu intestino funciona demais, 3 vezes ao dia, ou eu tenho muito gases, ou eu tenho intolerância à lactose, ou eu tenho uma intolerância à frutose, que anda muito na moda. Isso tudo a gente chama de disbiose, que é um processo de desequilíbrio do intestino. Nada mais é que um desequilíbrio da flora bacteriana. A gente não tem bactérias boas, que são as bactérias que têm a capacidade de fazer a absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais. Se eu não tenho essa capacidade, se eu não tenho essas bactérias boas, eu vou ter o que no intestino? Bactérias ruins. E com isso eu tenho um intestino inflamado. Intestino inflamado me gera doenças crônicas. As pessoas estão preocupadas demais com o coronavírus, esquecendo de doenças que estão matando, como câncer, por exemplo. Sem Entende? dúvida. Doutora, e já que você está falando sobre um sistema, queria que você explicasse de forma bem didática o que é de fato o nosso sistema imunológico. É só alimentar bem? Provavelmente não.
O lado psicológico, ele interfere ou não na nossa imunidade? E, embora você seja uma nutricionista, você deve se deparar com muito isso. O que eu faço, o que eu faço, o que eu posso fazer para que o meu psicológico melhore e, com isso, eu não prejudique todo o sistema imunológico, o meu corpo em si? Uma das coisas que prejudica muito a imunidade, porque para a imunidade tudo afeta a imunidade. Falta de sono, que aí eu atrapalho toda a parte hormonal, eu diminuo a produção de melatonina, diminuindo a produção de melatonina, eu aumento minha produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Aumentando essa produção de cortisol, eu aumento o índice de estresse, aumentando o índice de estresse me gera um quadro de depressão. Esse quadro de depressão me gera um processo de compulsão alimentar, pode ser excesso de alimentação, uma descompensação mesmo, uma dificuldade de parar de comer, que é aqueles pacientes que sentam na mesa, comem, depois sentem culpa por ter comido demais, mas só conseguem enxergar essa compulsão depois de ter comido muito. E tem aqueles pacientes que fazem um bloqueio alimentar, que tem os transtornos, que é a anorexia e a bulimia. Então, a falta de sono é um dos fatores, por conta de descompensação hormonal. A parte intestinal é outro fator. Bom, acho que o básico é isso. Então, assim, o que manda no nosso organismo é o cérebro e o intestino, que é a que a gente chama do segundo cérebro. Então, são os dois fatores que afetam a parte do sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele seria o conjunto de órgãos, de tudo. O sistema imunológico, o que afeta ele é a parte intestinal e a parte hormonal, que é essa descompensação. São as duas coisas que afetam. Lógico que, assim, o uso de interações medicamentosas também afeta a parte do sistema imunológico, porque a gente destrói a flora bacteriana, e a gente tem uma descompensação na parte hormonal também. Aí a gente tem os efeitos adversos, que são os efeitos terceiros, que a gente chama de interação droga-nutrientes, que são efeitos terceiros. Mas do organismo mesmo é cérebro, que é parte hormonal, e intestinal. Nesse momento que nós estamos confinados com isolamento social, buscando assim contribuir para que haja uma menor propagação do coronavírus, muitas pessoas estão reclusas literalmente dentro de casa. Alguns numa casa maior, outros numa casa bem pequena. O que pode ser feito dentro desta casa para que a gente possa diminuir o estresse, ter alguma atividade física, se isso é possível, ter melhores pensamentos, já que o psicológico ele interfere tanto no imunológico? Quais seriam as dicas? Porque acredito que você deve estar, ainda mais agora que a telemedicina foi liberada, de fato, você deve estar fazendo consulta virtual uma atrás da outra, porque deve estar sendo muito demandada. Então, assim, na parte de atividade física, eu não tenho muito como dar palpite. Mas a gente sempre fala mexa-se, né, para os pacientes, porque até libera a serotonina, o que te ajuda a liberar a adrenalina, a noradrenalina, o que te ajuda a melhorar até o humor, a qualidade de vida nisso. Diminuindo até a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é uma das coisas que a gente também pede para os pacientes. E alimentação, a gente tenta sempre pedir para evitar, nessa época agora, alimentação ricas em termogênicos, que são as cafeínas, os alimentos que são aceleradores, né? Chás termogênicos a gente pede para diminuir, principalmente depois das 6 horas da tarde, para evitar acelerar o metabolismo. E quando a gente pensa em acelerar o metabolismo, a gente tem que lembrar também que são vasodilatadores, então aumenta a pressão. E é uma época onde está todo mundo muito ansioso. Então, essa não é a melhor hora para tomar esses estimulantes. Então, é isso que a gente pede para retirar agora e tentar fazer alguma coisa dentro de casa, alguma atividade. Se bem que, como a rotina mudou muito, eu acho que as pessoas estão fazendo muita coisa dentro de casa, principalmente as mães, né? Eu acho que elas não estão parando. Com certeza. Com as crianças em casa, porque eu acho que a rotina mudou, mas o trabalho eu acho que aumentou. E você tocou num ponto importante, são as crianças. As crianças tinham uma agenda lotada, várias atividades, escola, atividades extracurriculares no outro período, e agora não, estão confinadas. O que a gente pode fazer? E criança adora comer uma porcaria, né? Adora comer uma besteira. Como controlar isso? Já que, se for rígido demais, eu acho que acaba gerando mais estresse e ansiedade da criança, mas também não ser tão permissivo.
e fazer com que ela se alimente um pouco mais ricamente? Então, mas aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, porque eu acho que as crianças são as que mais estão sofrendo, né, por ter mudado muito a rotina, porque elas não entendem muito. E as que entendem estão sofrendo pela ansiedade, porque a ansiedade era descontada na atividade física, agora não tem aonde descontar. E aí elas estão entrando na alimentação. E as mães, para ter esse lado compensatório, então, elas estão entregando comida, né? Para ter aquele. Acho que. Aquela saciedade, né? Aquela tranquilidade momentânea. Até mesmo porque quando a gente entrega alimentos ricos em açúcar, chocolate, a gente dá uma acalmada de imediato na criança porque ela libera triptofano, né? Que é um hormônio também que dá prazer, que acalma um pouco. Então, só que isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que acalma, passa 30 minutos, começa a gerar pico de glicemia, que a gente chama. Então, a criança, ela fica lenta no início, assim que você dá, ela tem uma sensação de calmaria, de tranquilidade, mas depois de 30, 40 minutos, esse pico de glicemia começa a subir. E aí ela começa a ficar elétrica novamente. E começa uma dependência desse açúcar, dessa gordura, desse chocolate. Então tem que tomar muito cuidado, porque aí começa a gerar um vício alimentar desses alimentos ricos em açúcares e chocolate e gordura. Então, para as mães, uma dica é tentar fazer um entretenimento em casa mesmo. Tentar de 3 em 3 horas entregar um alimento mais saudável. Aumentar o consumo de frutas em casa, porque agora não tem aquela desculpa de que eu não tenho tempo de preparar a alimentação, porque está todo mundo em casa. Antes, no consultório, a dificuldade era, mas eu não consigo preparar isso para meu filho, porque eu mando ele para a escola, só pego ele às 6. Agora não tem mais essa desculpa, tá todo mundo em casa. Então, preparar salada de fruta, preparar um iogurte natural, fazer uma reposição de flora bacteriana dessa criança, então melhorar a quantidade de lactobacilos no lanche da tarde, fazer um iogurte natural, aumentar o consumo de ovos também, que isso ajuda muito na fonte de proteína, que são glutaminas, aminoácidos em geral, que ajudam a aumentar a imunidade dessa criança. Porque o que a gente tem que preocupar, Andrei, é na volta dessas crianças para a sociedade. É como a gente vai inserir essas crianças novamente. Como vai estar a imunidade dessas crianças. Porque a gente está preocupando com os idosos, com o grupo de risco, mas quando a gente juntar essas crianças, elas estão em contato com o grupo de risco. Elas estão em contato com os pais que vão voltar a trabalhar. E essas crianças, como é que está a imunidade delas? Então, acho que agora é a hora dos pais começarem a controlar a imunidade dessas crianças, melhorar a qualidade nutricional, para a gente poder liberar essas crianças para a escola. Porque senão a gente vai ter um boom de imunidade baixa e esse vírus vai começar a espalhar nas crianças. No retorno, quando a gente imagina que pode ser um momento mais tranquilo, o que pode ocorrer é a inversão, é um crescimento da curva de contaminação em razão de estarmos todos com imunidade muito baixa em razão do estresse vivido e provocado pelo confinamento. Interessante, doutora. Doutora, muito se fala, e a gente vê na internet, o que não falta é uma porcaria, né? Para a gente ler e se contaminar, vamos assim dizer. Antes do isolamento, dos decretos pedindo para que a gente reduzisse os deslocamentos, o que teve de gente soltando combo de vitaminas e isso e aquilo outro e tal, para a gente poder ter mais imunidade. Primeira pergunta, isso funciona ou não? Segundo, vitamina C, zinco, vitamina D, glutamina, isso na gripe comum poderia até ajudar. No caso do Covid, ajuda, pode prevenir ou pode ajudar, caso contaminado, a recuperar? São essas as perguntas. Primeiro que não existe milagre, né? Pílulas mágicas para poder aumentar a imunidade. Eu falei, a gente constrói a imunidade com uma alimentação balanceada. Eu costumo falar que a gente vai restabelecendo e reabastecendo o intestino para poder aumentar a imunidade. Os alimentos, eles são completos em nutrientes, vitaminas, minerais. Você mesmo falou, zinco, selênio, vitamina E, vitamina D. São os principais alimentos que ajudam, os principais minerais que ajudam a aumentar a imunidade. Então, assim, a população não consome isso. Começa por aí. Então, a população começou a despertar agora para esses nutrientes a partir do momento que a gente começou a falar, vamos aumentar a imunidade. Criou-se o shot da imunidade. Shot da imunidade nada mais é do que isso aí. Açafrão, mel, limão, água. E aí colocaram a glutamina, que é um aminoácido, que é uma fonte de proteína, todos os dias para poder ajudar a imunidade.
funciona, mas é a longo prazo. A gente não consegue fazer uma absorção de nutrientes de imediato para poder aumentar a imunidade. E é aquilo que eu falei lá no início. Se eu tiver um processo inflamatório no meu intestino, se eu tiver uma desbiose, se eu sou uma paciente que tem um intestino que funciona uma vez a cada 3 dias, eu não tenho o intestino fazendo absorção de nutrientes, de minerais, de vitaminas. Então, esse tipo de paciente, eu não vou conseguir aumentar a imunidade dele. Eu preciso tratar esse intestino. Como que se trata esse intestino? Água, fibra e bactérias boas. Depois que eu tenho esse intestino saudável, funcionando todos os dias, uma vez ao dia, aí sim esses shots aí, que não são milagrosos, são ricos em vitaminas, minerais, água que ajuda a amolecer o bolo fecal. Aí sim eu tenho uma alimentação controlada e equilibrada e com uma constância para poder fazer a minha imunidade aumentar. Eu separei 10 alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. Eu até anotei para não esquecer de nenhum. Para vocês Ótimo. verem que não são milagrosos. Alho e cebola, que está no dia a dia da população. O alho por ser antigripal, todo mundo já sabe. A cebola por ser anti-inflamatória e antibactericida. Não sei se vocês lembram, antigamente as avós colocavam a cebola, né, debaixo do braço quando a criança estava com febre, para poder puxar a bactéria. Justamente, ela é para isso. As frutas cítricas, como laranja, acerola, abacaxi, goiaba, são todas ricas em vitamina C, o que ajuda a aumentar a imunidade. Gengibre é também antibactericida, por isso é muito usado quando o paciente está com dor de garganta, né? Então, em fases de gripe, é usado. Por isso, nesses shots também, usa-se muito gengibre para poder melhorar a imunidade. A beterraba, porque tem alto teor de potássio e fortalece o sistema imunológico. Eu coloquei o shiitake também, não é muito utilizado, até mesmo pelo preço, né? Pelo alto custo. Mas ele é rico em uma substância que chama leitinano, que é uma substância que aumenta a produção de glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos fazem melhorar as células de defesa, por isso melhora o sistema imunológico. Folhas verdes escuras, porque são ricas em ácido fólico, fonte de ferro, vitamina B12, que te ajuda também a melhorar o sistema imunológico. Iogurte natural não pode faltar por conta dos lactobacilos, que são as bactérias boas para poder melhorar o intestino. Castanhas, porque são ricas em vitamina E, selênio, zinco, que são as oleaginosas, precisam ter. As pessoas perguntam a quantidade de castanhas, principalmente castanha do Pará. Em média, 3 a 4 castanhas por dia. Elas são oleaginosas, ricas em gorduras. Isso eu estou falando para aumentar a imunidade. Se a gente estivesse pensando numa dieta, a gente passaria 2 por dia. E as carnes vermelhas, principalmente porque são fontes de proteína, ajudam a segurar a nossa massa muscular, que é prioridade para não deixar a imunidade cair. Ótimo. Doutora, você falou muito aí sobre flora intestinal, flora bacteriana. Além do iogurte, existe algo que a gente pode inserir na alimentação diária para ajudar isso, já que é tão importante o funcionamento regular do nosso intestino? Sim, tem a opção de você fazer as bactérias, que é o kefir. Muita gente já faz o consumo. E iogurtes, hoje em dia você compra também já em supermercado. Agora tem um que eu não gosto. Eu vou até falar a marca aqui, porque eu tenho que falar porque eu atendo muita criança. Que é o Yakult, que é rico em açúcar e lactobacilos não tem nada ali dentro. Então eu peço para as mães não fazerem um consumo, porque de bactérias ali dentro vocês não vão achar. Entendi. Doutora, nesse momento existem vários grupos de risco em razão da Covid. Quem tem pressão alta, comorbidades, quem é diabético, como você bem colocou, a idade acima dos 60 anos. Para essas pessoas que estão nesses grupos, existe algo que pode ser ingerido por eles para ajudar a melhorar a imunidade? Ou seria bem personalizado, uma dieta para cada um? Ou você tem como dar algumas dicas que seriam mais genéricas, como esses alimentos aí? A dieta para pacientes que a gente chama de doentes, pacientes que são mais específicos, a gente sempre é individualizada, até mesmo porque quando a gente tem um paciente diabético, a gente tem uma glicemia alterada e uma glicemia controlada a cada pós-refeição. Então, a gente precisa saber quanto está essa glicemia para poder passar. Só que, lógico que a gente pede sempre para fazer uma restrição de alimentos ricas em farinhas brancas, açúcares em geral,
que são alimentos inflamatórios, o que aumenta o açúcar na corrente sanguínea. Então, são alimentos que têm que ser retirados da alimentação. Agora, aqueles pacientes com diabetes, mas que a glicemia está controlada, esses pacientes são liberados a comer algum tipo de carboidrato ao longo do dia, até mesmo para a glicemia não cair tanto. E a gente pede para fazer o consumo de carboidratos ricos em fibras. Pacientes com hipertensão, são alimentos... a gente pede para reduzir o sódio, no geral, manter a medicação que o médico passou e aumentar o consumo. Alho é um excelente alimento para ajudar a diminuir a pressão arterial. E também é uma dieta muito individualizada, porque a gente precisa saber também como que está essa pressão arterial. Nesse momento de coronavírus, isolamento, quais seriam, vamos dizer assim, de uma forma geral, 3, 4 alimentos que você fala assim, se estiverem usando, tira da dieta, porque isso pode gerar mais ansiedade, pode gerar, como você falou, o açúcar em excesso para as crianças. No primeiro momento ele gera uma saciedade, uma tranquilidade, mas depois a glicemia vai lá em cima e tudo volta mais acelerado e a criança passa a ficar doente. O que você sugeriria? Ou tira ou reduz, porque você, a médio e longo prazo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar recluso, você pode ficar mais doente do que de fato você está se prevenindo. Só para as crianças ou no geral? Se você puder falar primeiro para as crianças, depois de forma geral para o adulto, seria ótimo. Tá, para as crianças eu tiraria chocolate, se tiver que dar 70%, farinhas brancas em geral, trocar sempre pela farinha integral, ou farinha de aveia, ou farinha de quinoa, fazer essa troca nas preparações, tirar o açúcar em geral, porque são alimentos que são energéticos, eles vão fazer pico de glicemia, então vão deixar as crianças mais agitadas. Vão liberar aquela sensação que eu falei, o hormônio triptofano, que é a sensação de bem-estar e logo de imediato vai fazer a queda, vai fazer o pico de glicemia, depois a queda, e isso é muito ruim. Vai atrapalhar a qualidade do sono, vai atrapalhar a melatonina, e não só na alimentação. Fazer essa criança dormir no horário certo. Se essa criança tinha uma rotina de dormir entre 7 e 8 horas, manter esse sono. Porque se a gente não faz essa produção de sono, esse horário de sono, a gente não tem a produção de melatonina. E quando não tem essa produção de melatonina, tem uma criança com uma quantidade de ansiedade maior e um sono ruim. Para os adultos, a bebida alcoólica, que aumenta bastante a ansiedade. Chás estimulantes, chá de gengibre, ele ajuda, ele é antibactericida, porém, principalmente para quem tem pressão alta, para os hipertensos, a gente pede para retirar. Chá de canela, tudo que tem canela também é hipermetabólico, eu iria pedir para tirar. Eu acho que são esses. E chocolate, no geral, para todo mundo, né? Tudo que eu tinha para perguntar, eu perguntei. Acredito e espero que tenha contribuído muito para quem está em casa nos assistindo com essas suas orientações, suas dicas. A gente ter um momento mais saudável em casa com a família, nesse momento tão diferente, tão atípico, e que a gente possa, como você muito bem colocou, ao término desse momento de isolamento, voltar às nossas atividades, mas que a gente possa voltar saudável. E para que isso ocorra, a gente tem que mudar agora, na refeição que nós vamos fazer daqui a pouco no jantar, porque senão a cada refeição, porque senão a gente continua no ciclo vicioso de uma má alimentação que provoca todo esse distúrbio que gera uma baixa imunidade, e isso prejudica a todos nós. Queria conceder a palavra para você fazer as suas considerações finais e despedir. Eu quero agradecer, eu quero deixar uma dica para as pessoas ficarem um pouco mais conscientes, lembrar que a alimentação é uma forma de prevenção para todos os tipos de doença, não só para a Covid-19, para que isso seja um alerta, para as pessoas entenderem que a imunidade ela tem que estar restabelecida o tempo inteiro para a gente fazer uma prevenção, que é sério, não é brincadeira, né? A gente está passando por um momento difícil, de isolamento, justamente porque a imunidade da população, 99% da população tem uma imunidade muito baixa, a gente precisa melhorar isso. E, bom, é isso. É ter cautela e uma alimentação preventiva. Queria te pedir um negócio. Se você puder falar de forma bem pausada, seu telefone ou suas redes sociais, para quem nos assistiu, que tem interesse, queira consultar com você, aonde te acha? Tá, meu Instagram é Marcela de Paula Nutri.
Hoje eu atendo na Medplástica, que é uma clínica que fica no setor Bueno. Por enquanto, só estou atendendo por online, pelo Instagram. E pode me mandar mensagem inbox, que lá eu passo o contato. Tá certo. Doutora Marcela, boa noite, muito obrigado a todos que nos assistiram, sou muito agradecido pela participação. E é isso, vamos prevenir, vamos cuidar diariamente da nossa saúde, da nossa alimentação, com isso melhorando a nossa imunidade, para que a gente tenha vida e uma vida com muita qualidade. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Boa noite, obrigada.